Entrevista coletiva de Mano Menezes, o Grêmio empata com o Corinthians e o Inter no Z4. Deixa o teu like, te inscreve, vamos ver! Bem-vindo aqui ao Salão Nobre. Mano Menezes, o empate, a quem viu o jogo, assim, pelo menos estava ali fora, ele pareceu um bom jogo de futebol. As duas equipes conseguiram protagonizar, assim, um bom jogo. Do ponto de vista do Grêmio, a que se deve já poder conseguir bons jogos, bom desempenho, mesmo que não ganhando a partida. Isso aí é a tal evolução que se diz. O que causou do Grêmio e do Corinthians também protagonizarem um grande jogo? E eu queria só emendar algum outro detalhe que talvez seja um esclarecimento muito mais do que uma pergunta. A situação da volta do Christian Oliveira. Porque se falou que ele voltou de carro, que ele voltou dirigindo, que ele chegou por volta de meia-noite já na concentração. E, coincidentemente, ele sai no primeiro tempo com um desconforto, no mínimo um desconforto. Então, eu queria que tu pudesse, pelo menos, esclarecer essa questão e falar sobre o desempenho melhor que dois times que conseguiram fazer um bom jogo. Bom, Zé, primeiro, concordo, acho que o jogo foi um bom jogo de futebol. E a gente já consegue fazer dois bons jogos porque foi possível treinar um pouco aquilo que é fundamental para qualquer equipe. Quando nós jogamos o jogo de Caxias, a gente optou por não jogar no meio de semana com a equipe principal quase que na sua totalidade. Então fizemos um bom jogo porque treinamos uma semana inteira a equipe. E hoje já treinamos mais porque a parada permitiu que a gente fizesse isso, embora nós tivéssemos alguns jogadores selecionáveis que não estiveram nesse período conosco, mas a equipe pôde treinar, o grupo pôde treinar. Isso vai dando uma condição de ritmo, de jogo, de disputa, de competição melhores e vai fazendo com que a equipe consiga já criar algumas jogadas de qualidade tão necessárias para criar chances de gol como foi o caso de hoje. Enfrentamos uma equipe que tem muita posse de bola, tem muitos jogadores de qualidade no meio-campo que criaram bastante dificuldade para a gente retomar a bola, principalmente na primeira parte. Quando conseguimos pressionar na frente essa equipe, tiramos um pouco essa qualidade de criação, mas quando eles passaram da nossa primeira pressão, a gente teve um pouco de dificuldade porque demorou um pouco para recompor. Não tem meio termo com esse tipo de equipe que dá bastante amplitude e tem posse. Ou você marca lá em cima, ou tem que ter um pouquinho de mais calma, aproximar a linha da frente um pouquinho mais para trás, para diminuir os espaços entre as linhas, para depois subir de novo. E a gente, em determinados momentos, ainda teve um pouquinho de dificuldade. Isso é entendimento, isso é coisas que realmente vamos continuar evoluindo para ter entendimento melhor. Mas a equipe foi bem como um todo, terminou pressionando, até merecia ter feito o gol no final, mas isso, se saímos com esse gosto de poder mais, é que o potencial de melhora é realmente um potencial bom e nós vamos aproveitar essa parada para fazer o restante que nós entendemos que precisa ser feito. Questão de Christian Oliveira. Houve um desencontro de informação sobre a volta. E aí realmente chegou meia-noite, não tem por que nós falarmos que não é. Veio de carro da mesma maneira como foi de carro, então voltou, né? Mas não acredito que tenha sido por isso que ele teve uma lesão muscular. Eu sempre converso com os jogadores, da mesma maneira que conversei com o Christian Oliveira, conversei com Vila Sante, antes de colocá-lo para iniciar a partida. E acho justo que os jogadores, sendo titulares da equipe como estavam sendo, quando vão para suas seleções, voltem da mesma maneira para jogar. Então a escolha se deveu a isso. Acho que foi uma pequena lesão pelo sintoma. Então vamos ter uma recuperação rápida e logo ele vai estar à disposição
não faltou disposição para estar em campo, senão teria mencionado que não teria condição. Mano, aqui embaixo. Aqui. Essa pausa agora no calendário ela vai ser benéfica, né, para poder recuperar jogadores do departamento médico, trabalhar, treinar o time, como você também já mencionou que teve para este jogo, né, um tempo maior também de treinamento, como no calendário que vinha sendo. O Grêmio tem 16 pontos na tabela. Outro dia, em outro jogo, você disse que o importante naquela sequência de jogos era somar pontos o máximo que possível. Qual a tua avaliação de chegar nesse momento com 16 pontos nessa situação? A rodada está acontecendo ainda, mas de estar somando o Grêmio, se pegar os últimos 3 jogos do campeonato, ganhou 2 e empatou o de hoje. É uma avaliação que tu faz positiva de um bom somatório de pontos para essa pausa? Era dentro do que você imaginava? Bom, considerando depois que chegamos, sim, né? O aproveitamento da equipe é um aproveitamento próximo de 60% do Campeonato Brasileiro, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Isso já daria uma condição de estar numa colocação melhor. Mas temos que descontar esse atraso inicial que aconteceu e por isso houve a troca no trabalho. Então não temos que olhar para trás, temos que olhar para o corte. Eu sempre faço mais ou menos uma análise sobre corte de 5 jogos, que isso já podemos considerar uma tendência. Então estamos em tendência de melhora. E assim vamos sair com essa avaliação dessa reta final em função disso. E penso exatamente como tu mencionaste aí no meio da tua pergunta. Vamos trabalhar sempre para fazer 3 pontos, o Grêmio tem que ter essa grandeza, tem que ter essa ambição, muito mais ainda na sua casa, né? Mas quando não pudermos fazer 3, vamos fazer 1. O Muricy Ramalho sempre falava isso, que em pontos corridos o importante é somar, e quem sou eu para discutir com tetracampeão brasileiro. Tudo bem, mano? Boa noite. No primeiro tempo você precisou fazer a troca, né, pela lesão do Kiki e você optou pelo Pavon. Eu queria entender se foi uma escolha técnica ou se foi uma escolha física, por algo em relação ao Amuso, por exemplo. Se você acha que o Pavon deu a resposta que você imaginava e ele foi muito vaiado no segundo tempo. Eu queria que você falasse sobre isso, porque a gente viu ali atrás da goleira que ele sentiu a vaia, né? O jogador perde confiança, ele começou a errar, depois ele acertou, foi aplaudido. Relata a pessoa. A questão da vaia, acho que é uma coisa importante a gente abordar, né? Nós não estamos aqui para dizer que o torcedor não tenha o direito de fazer o que ele quer. Mas acho importante que a gente esteja juntos nos momentos difíceis para poder estar juntos nos momentos bons, né? Não acho que Pavon tenha feito uma atuação que mereça vaia na noite de hoje. Errou um lance, meio lance, mas, poxa, todo mundo erra, do lado de lá errou, do lado de cá errou, tá? Sei que pode estar aí o acúmulo de algumas coisas um pouquinho para trás, mas nós aceitamos qualquer crítica, qualquer vaia depois do jogo. O torcedor não ficou feliz, ele tem todo o direito. Mas durante o jogo, acho que é importante a gente passar esse apoio para os nossos jogadores, para que a gente possa ser forte como a gente sempre foi e que os nossos maiores adversários estejam sempre do outro lado do campo para a gente voltar a viver dias grandiosos, como acreditamos que o Grêmio merece e o torcedor merece tudo isso. A questão de Pavon é tática, né? Amuzu é um jogador que consegue entregar durante 30 minutos a intensidade que precisa na função. Ainda temos que avançar com ele para que ele possa fazer as duas questões, que é voltar, acompanhar o lateral. Mateuzinho é um lateral que apoia muito e sempre esteve aí, né? Então gostaria eu que fosse só ser ofensivo, mas não dá. Temos que tomar a bola deles, eles têm bastante posse. Então o Pavon entrou porque ele consegue fazer essas duas questões ainda melhores, tá? Então a questão foi tática mesmo. Tudo bem, mano? Boa noite. Você falou a respeito de Christian Oliveira que houve um desencontro
de informações. Queria lhe questionar qual foi esse desencontro, o que foi dito a você e o que aconteceu de fato, se houve o pedido dele de dispensa desta partida para já emendar as férias, e uma segunda a respeito do volante Kaique. Do Juventude, existe uma negociação que está embolada, sua avaliação sobre o jogador e se chegar, qual seria a posição dele no elenco? Sabe que eu respeito a insistência, mas eu não falo de possibilidades, não acho correto e vou manter sempre a minha posição em relação a isso, tá? Então, para Kaique vale isso. A outra questão é sobre... Não houve pedido de Kiki para ficar fora de jogo nenhum, de não estar, nunca aconteceu isso, tá? Houve um desencontro de horário mesmo de saída. Para que vocês entendam, sempre que há uma convocação, quem é responsável pelo retorno do jogador, a marcação de horário, de voos, é a confederação que faz a convocação, tá? Então, nós tínhamos 2 possibilidades de horário de retorno, e aí é que nós nos atrapalhamos um pouquinho. Mano, aqui. A segunda etapa do Grêmio foi um pouco abaixo da primeira, e pelo menos na minha visão, quando teve as trocas, principalmente. Isso se deve porque o time está mais desentrosado quando entra os reservas? É uma questão técnica ou são falta de opções que o treinador está tendo nesse momento? Bom, os números do jogo te desmentem um pouco. O Corinthians tinha uma superioridade de controle e posse de bola na primeira parte, muito maiores do que a última parte do jogo. O Grêmio retomou nos últimos 30 minutos, eu diria, um protagonismo maior em relação ao jogo. Então, é óbvio que sai o Braithwaite, a equipe pode sentir um pouquinho, ele ainda estava com algumas dores no pé em relação da lesão que ele teve em Caxias do Sul, se sacrificou muito pela equipe, a gente adora isso, gosta disso e valoriza muito isso, mas tem um limite que chegou no momento que eu também não vou submeter o jogador a um risco cedo na temporada como é. Então, achei que a equipe teve iniciativa, foi empurrando o Corinthians um pouco mais para trás, arriscou bastante, ficou no mano a mano atrás, 2 zagueiros para 2 atacantes. Mas o jogo é grande. Se olhar para trás aí do retrospecto dos últimos jogos, Grêmio e Corinthians aqui pode dar um indicativo de que a dificuldade sempre esteve aí com qualquer formação, com qualquer grupo, com qualquer jogador. Então, não está aí os problemas que nós temos que resolver. Acho que os problemas que nós temos que resolver, o trabalho vai ser muito benéfico para a gente chegar numa condição melhor depois. Manu, boa noite. Aqui. Sim. Perfeito, obrigado. Manu, eu te pergunto, obviamente a gente tem visto mesmo essas evoluções que o senhor cita, né, nas questões de combate, a gente vê o Grêmio recuperando a bola com mais frequência, os jogadores tendo uma performance melhor no duelo ali do meio campo direto, principalmente, mas ainda parece que esse estágio inicial ele ainda não está onde é desejado pela questão do tempo de trabalho. Por isso que eu te pergunto, talvez hoje o jogo tenha sido um pouco mais difícil em relação ao que a proposta do jogo em Caxias foi, pela necessidade do Grêmio ter mais a prerrogativa de atacar, de ser mais ofensivo por jogar em casa, pelo Corinthians estar com os desfalques que estava. Talvez essa dificuldade seja maior nesse momento, ainda nesse estágio do trabalho, de criar mais, de ser mais ofensivo, pelo adversário poder se defender? Ou é uma questão ainda da evolução do trabalho que ainda não chegou nesse ponto? Não, são adversários de níveis diferentes, né? Os que nós enfrentamos. Tá? Então, momentos diferentes na competição, a tabela mostra isso. E talvez se o Corinthians tivesse vindo com Depay, que é um extraordinário jogador de meio campo, teria competido menos, né? Então a gente nunca sabe como é que o futebol se desenvolve, depende de cada partida, de cada jogo. Achei a equipe do Corinthians muito bem disposta em campo, com uma ideia muito clara do que queria fazer, executou bem. Mérito do Dorival, que está refazendo, né, reconstruindo aquilo que ele acredita que seja o ideal. Conheço cada um desses jogadores, na sua grande maioria,
Garro está de volta, é um excelente meia, um meia que cria muita dificuldade para a gente. Bidon, todos esses meninos aí subiram comigo e são extraordinários jogadores e a gente enfrentou esse time, né? Ainda acho que a pressão é maior para o time da casa, então às vezes a tensão dessa pressão atrapalha um pouquinho. Ainda vem da arquibancada uma pressão para acelerar o jogo um pouquinho demais, não dá para acelerar tanto às vezes, tem que ter qualidade, calma na construção, e isso a equipe vai adquirir com esse tempo de trabalho, para que todos estejamos melhores e saibamos ganhar jogos assim, com essa última parte, na minha opinião, que teve mais para o nosso lado do que para o nosso adversário. Boa noite, mano. Aqui no meio. Mano, eu gostaria de pedir, por favor, que o senhor pudesse se apresentar, detalhar um pouco mais o que vai ser feito nessa pausa de Mundial de Clubes, em termos de treinamentos, aspectos da equipe que o senhor quer melhorar. Por quê? O Grêmio teve, após o final do Campeonato Gaúcho, também uma pausa de 2 semanas, na qual se colocou uma expectativa muito grande de melhora, e depois essa melhora acabou não ocorrendo, né? Foi um pouco frustrante, por isso que eu te peço para falar um pouco mais. E uma segunda rápida, o Grêmio tem um zagueiro na base, de pé direito, enfim, que jogou na Seleção Brasileira de Base, Luiz Eduardo, que se recuperou de lesão. Pelas informações que a gente tem, o senhor pretende, de repente, utilizá-lo no futuro? Obrigado. Bom, primeiro que o Luiz Eduardo está voltando e está fazendo a recuperação ainda, tá? Clinicamente já está avançada, mas é uma questão que precisa avançar mais ainda para estar em condição de jogar. Eu sempre oportunizei jovens jogadores a jogarem, estamos aí com o exemplo, né? Riquelme mais uma vez entrou e vem já entrando bem, com uma condição boa, tem treinado bem conosco. Tenho problema nenhum com jovens, a hora que ele estiver bem, vai estar conosco para mostrar a sua capacidade, a sua condição também. Temos o Carioca, que é um zagueiro de pé direito, hoje está fazendo a lateral porque houve necessidade para a gente de fazer, mas é um jogador que tem característica e é da função também. Então, a gente vai avançar para trabalhar sempre assim, tá? A primeira pergunta tua, e que eu vou responder em segundo, não posso falar sobre as 2 semanas anteriores, então não vou falar. E é bem provável que eu estou aqui porque elas não disseram o resultado que todos imaginavam, inclusive provavelmente o técnico, tá? O que se faz nesse período, né? Primeiro a gente recupera um pouco os jogadores, depois nós vamos intensificar a questão de condicionamento, que nós entendemos que ainda podemos avançar mais, acho que a equipe já melhorou, mas a gente teve o cuidado, porque eram muitos jogos na sequência, de trabalhar a parte que eu sempre falo de força, propriamente dita, tá? E isso vamos fazer agora, porque podemos fazer com mais tranquilidade, sem os jogos. Sempre, paralelamente, vamos trabalhar a questão técnica dos jogadores e tática da equipe, para as ideias que julgamos nós sejam as adequadas para esse grupo que está aí. Tá? É isso. Vamos fazer 2, 3 jogos. Temos um jogo oficial para jogar nesse período, que é dia 5. Teremos um jogo treino no dia 2 e vou avaliar juntamente com a equipe se vamos fazer mais um terceiro. E aí sim, bem jogo treino no nosso CT. Vamos abrir umas 2 vezes o treinamento para vocês acompanhar, para ter uma noção do que é que a gente faz e o que a gente não faz, para você ter alguns parâmetros de avaliação daquilo que falamos aqui para aquilo que vamos executar com um grupo de jogadores. Ficaram felizes, né? Tirou a minha pergunta, mano, mas, enfim, a gente vê uma melhora. Vai depender do comportamento de vocês o segundo treino. Vou abrir o primeiro. A gente vê uma melhora coletiva no time e ela tem sido
gradual desde a tua chegada, mano, mas também desde a tua chegada, vários resultados do Grêmio foram comprometidos por atuações individuais. Por muito tempo nós te questionamos, e o torcedor também questionou as mudanças na defesa, por que elas não aconteciam, por que o zagueiro que errava todos os jogos não saía. E eu quero usar isso como gancho para te perguntar o porquê de oportunidades para jogadores que sabidamente não conseguem desempenhar, que tropeçam na bola, que erram 80%, 90%, 100% dos lances, em detrimento de novidades, de jogadores que o torcedor ainda não conhece, porque nas últimas rodadas tu deu oportunidade para o Alisson, ele vem desempenhando. Tu deu oportunidade para o Gustavo Martins, ele vem desempenhando. O Ronald já passou a hierarquia de outros volantes que entravam antes, ele vem desempenhando. Mas a gente vê o Pavon seguindo com oportunidades, a gente vê outros jogadores com erros individuais bem latentes, assim, que incomodam o torcedor, ganhando oportunidades, e a gente não vê, por exemplo, um Gabriel Mack aqui, ele até foi relacionado por ti, mas não esteve na partida. A pergunta é essa, até que ponto os jovens eles vão ganhar essa sequência, e até que ponto esses outros jogadores merecem ganhar a sequência? Bom, como é que eu vou tentar explicar isso sem nominar ninguém, né? Porque o objetivo não é esse. A questão é assim, a gente sempre vende um pouco, vocês vendem um pouco essa história de que alguém vai entrar e vai resolver os problemas. Mac começou a trabalhar agora, veio de uma fratura de tornozelo. Quem já teve uma lesão de tornozelo em torce sabe como isso é difícil. Imagina uma fratura de tornozelo. Então a gente está trabalhando com ele, está cuidando dele, está dando um condicionamento para que ele possa estar seguro. Ainda não está. A gente trouxe ele para ambientá-lo junto com o jogo, ele está junto com os outros jogadores, tá? Então a questão é trabalhar para estar em condição, quando entrar também não decepcionar. Eu sempre cuido disso, porque se cria uma expectativa e entra e não acontece nada, na semana que vem já não serve. E eu tenho bastante experiência e conhecimento para saber conduzir isso. O torcedor pode confiar que a gente vai fazer o melhor. Boa noite, mano. Tudo bem? Quero saber, como é que tu vem trabalhando a questão psicológica dos jogadores, visto que o clube não tem uma área específica para tratar isso e uma temporada também muito turbulenta com uma grande quantidade de jogos? Obrigado. Bom, já falei sobre isso numa entrevista anterior, já trabalhei com um psicólogo mais presente, já trabalhei com um psicólogo não tão presente. O que acreditamos nós que funciona bem com o conhecimento que temos? Como é que você está forte mentalmente? Primeiro, se conhecer a si próprio. Todo mundo sempre se preocupa com o adversário, como é que é isso, como é que é aquilo. Primeiro você tem que conhecer a tua capacidade. Estar bem preparado dentro da tua capacidade te torna uma pessoa mais forte. Aí entra a questão física. Por que falamos tanto sobre a questão física, de você se sentir forte para o enfrentamento com o teu adversário? Se você não está bem preparado, você fica frágil. Você vai perder a maioria dos confrontos. Se perder a maioria dos confrontos, mentalmente você fica fraco, né? Então, essa é a parte que falo aqui, quase que todas as entrevistas. Vamos trabalhar bem, vamos trabalhar forte para que todos, se conhecendo e estando bem preparados, possam mentalmente estar forte também. Obrigado, mano. Obrigado, pessoal. Obrigado, mano. Terminou o podcast do Mano, gente. É uma entrevista longa, né, pessoal? Deixa eu mandar um abraço aqui para Progresso Alimentos, Joy Pizzaria, BR Solar com 2 L's e Burger In House, a mais nova patrocinadora do nosso canal. Pessoal, o Grêmio empatou. É uma pena, né? Mas tá tudo bem. O Inter tá no Z4, tá, pessoal? Pelo menos momentaneamente. Vamos lá!